A paz do Senhor, que vocês estejam bem. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração. E hoje eu quero pregar, falar aqui, meditar no texto que está no Evangelho de João, capítulo 19, verso de número 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre maldição hereditária. Nos anos 80 e 90, surgiu um movimento muito forte aqui no Brasil, que veio dos Estados Unidos, e hoje em dia esse movimento ele está disfarçado em, em vários lugares aí, em algumas igrejas e outros lugares, mas o significado, o conteúdo aí é o mesmo, né? E eu converso com muitas pessoas e algumas delas falam comigo a respeito. Por exemplo, o meu pai era de tal forma, ele agia de tal forma, ele era uma pessoa dura, era uma pessoa, enfim. E parece que eu carrego esse trauma, esse jeito do meu pai e muitas coisas que aconteceram com meu pai ou com minha mãe ou na minha família, elas estão acontecendo comigo. Ou seja, eu não consigo prosperar, eu não consigo prosperar no sentido bíblico. Eu sempre gosto de frisar isso, né? Que não tem o mesmo sentido dessa prosperidade, dessa teologia da prosperidade que é maligna, mas é uma prosperidade que nós encontramos na palavra de Deus. Já falei sobre esse tema por várias vezes, mas enfim, é como se essas pessoas carregassem um peso, um fardo de algo que os seus pais fizeram ou a forma como os seus pais agiam. Enfim, eu quero, diante da palavra de Deus, da Bíblia, pegar aqui alguns textos e para que nós venhamos a meditar neles hoje. O texto do Êxodo, capítulo 20, fala ali sobre os 10 mandamentos. É um texto muito usado. Eu já ouvi pregações e palavras falando sobre essas maldições hereditárias, tratando aqui principalmente nesse texto. Êxodo 20, do 4 ao 6, quando o próprio Deus dá ordem ao seu povo. Então eu vou resumir aqui, né, para que não se estenda muito essa palavra. E o resumo aqui é: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de escultura, não se prostre diante dessas imagens ou diante desses ídolos, porque eu sou um Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados dos pais até a terceira e a quarta geração. Então essa passagem ela tem um peso muito forte, né? E ela assusta às vezes, e muitas pessoas ficam paradas, paralisadas diante dessa palavra. Mas vamos interpretar essa palavra com uma passagem também lá no Antigo Testamento. No livro de Ezequiel, capítulo 18, o contexto aqui é o exílio. O livro do profeta Ezequiel, ele está ali no momento que antecede o exílio, e ele chega a ir para esse exílio e ele escreve essa palavra, começa a escrever essas profecias antes do exílio e termina lá no exílio. Mas enfim, no capítulo 18 diz assim: assim diz o Senhor, né? Esta palavra é do Senhor que veio a mim, ao profeta Ezequiel. O que vocês querem dizer, verso de número 2, o que vocês querem dizer quando citam este provérbio em Israel? Os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que ficaram embotados ou que ficaram ásperos. Juro pela minha vida, diz o Senhor, que vocês nunca mais repetirão esse ditado em Israel. Pois, verso 4, a vida de todas as pessoas pertencem a mim. Tenho tanto a vida do pai quanto a vida do filho. A pessoa que pecar, essa morrerá. Ou seja, essa palavra do Êxodo capítulo 20, ela alcançará a pessoa ou as pessoas que continuarem pecando,
que venham a cair na idolatria e outros pecados. O que Deus está dizendo aqui para o seu povo, para o povo de Israel, para o povo de Judá, na verdade, e para a igreja, é que a responsabilidade é de cada um. A palavra, ela está apontando para as pessoas que continuarem no pecado. E no contexto aqui do Êxodo capítulo 20, Deus deixa bem claro, no pecado da idolatria, que envolve muitas outras coisas. O pecado da idolatria é um pecado que cega as pessoas para outras questões relacionadas ao pecado ou aos pecados. E vamos lá para o Novo Testamento, ver o que o apóstolo Paulo e o apóstolo João nos ensinam a respeito dessas maldições. Romanos capítulo 1, verso 16 diz assim: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Todos vocês que estão familiarizados com a palavra de Jesus sabem que ele, quando ele dizia assim, a tua fé te salvou. Essa palavra salvação, ou essa palavra a tua fé te salvou, ela, no bojo dela, entra o contexto de libertação, de cura e de salvação. Por isso que Paulo, ele entendendo bem Jesus, ele deixa bem claro aqui que não se envergonha do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus. E Deus tem poder para salvar, para libertar, para quebrar qualquer maldição. É isso que ele está dizendo aqui. Uma outra palavra do apóstolo Paulo está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas, ou seja, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E verso 19 diz assim: Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem de reconciliação. Primeira coisa, evangelho, a mensagem do evangelho, as boas novas, a mensagem do evangelho é uma mensagem de reconciliação, é Deus se reconciliando com os homens, com o mundo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. No verso 17, ele diz assim: as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Em outras palavras, dos seus pecados não me lembro mais. Ou seja, não existe nenhuma maldição. Tudo aquilo que aconteceu com os seus pais, ou o que aconteceu comigo, no caso, ou com você que está me ouvindo, Deus não leva mais em conta a partir do momento que você toma consciência do evangelho e decide não pecar, e decide não errar. Quando nós falamos assim, às vezes, é claro que nós sabemos que nós erramos, que nós pecamos, mas é a questão do entender, da consciência, você pecar querendo pecar. Nós pecamos, para aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro, nós pecamos, às vezes nós nos iramos, às vezes nós falamos algumas coisas, só que não é a nossa intenção. Nós falamos às vezes por impulso, às vezes o velho homem quer voltar aí a dominar a nossa vida e quando nós caímos de volta em si, né, quando nós caímos em si de volta ao que o Evangelho nos manda e como ele nos manda agir, nós pedimos perdão. Agora, o que eu sempre digo é a pessoa que peca conscientemente, que sabe que está errando, que sabe que está falando, que age da mesma forma que agia quando não andava com Deus, quando não conhecia o Senhor. É isso que a palavra do Senhor nos adverte. Então as coisas antigas já se passaram, tudo se fez novo para aqueles que estão em Cristo. Não há maldição. Romanos 8, versos 1 e 2. Portanto, agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Verso 2, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. E esse Espírito de vida aqui está na letra maiúscula, é o Espírito Santo.
É o Espírito Santo de Deus agindo em nós, nos libertando dessa lei, dessa escravidão do pecado que gera a morte, que é a própria morte. Em 1 João, capítulo 5, verso 18, sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando, porque o Filho de Deus os guarda e o maligno não pode tocá-los. Olha que palavra maravilhosa, irmãos. Os verdadeiros filhos de Deus não continuam pecando, porque o próprio Jesus os guarda e o maligno não pode tocar. Quando o Senhor Jesus nos ensinou a orar na conhecida oração do Pai Nosso, ele disse assim, que o Senhor nos livre de todo mal. Na versão grega, que o Senhor nos livre do maligno, ou seja, do que é ruim, do que é mal. Isso vai nesse pacote aí você pode colocar que o Senhor te livre da doença, que o Senhor te livre da peste, que o Senhor te livre de vírus, que o Senhor te livre de qualquer coisa, que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor nos livre de tudo aquilo que vem do maligno. Toda maldição, toda palavra, toda seta maligna, que o Senhor possa nos livrar em nome de Jesus. Então a ideia central aqui qual é? Que não existe nenhum tipo de maldição para aqueles que creem e vivem em Cristo. Isso é muito importante. Não apenas crer, mas tem que viver, tem que ter a mente de Cristo, tem que andar com o Senhor, tem que ser dirigido pelo Espírito de vida, pelo Espírito de Cristo. Quando Cristo bradou na cruz, está consumado, no mundo espiritual, ele quis dizer que está pago a dívida, que ele estava ali cancelando as maldições. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Colossenses 2,14 diz assim: Deus cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária a ele. Ele a removeu pregando-a na cruz. E ainda em 2 Coríntios 6,20, vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o vosso corpo. Glorifiquem a Deus com o vosso corpo. A palavra comprados aqui, ela no grego, ela significa agorazo. Na Grécia Antiga, os escravos ficavam nas praças. E quando uma pessoa ia lá, comprava aquele escravo, aquele documento, aquele papel assinado, a palavra comprado era colocada no grego como agorazo, ou seja, era um documento de compra. É exatamente isso que Deus está dizendo para nós. Ele nos comprou, nós fomos comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o vosso corpo. Por quê? Porque nós somos templos do Espírito Santo. Templos do Espírito Santo. E eu quero concluir essa palavra, irmãos, dizendo que a obra de Cristo, ela é suficiente. A obra de Cristo na cruz, ela é suficiente para nos libertar e para quebrar qualquer tipo de maldição. Qualquer tipo de maldição. Você não precisa carregar nenhum trauma, você não precisa carregar nenhuma maldição. O que aconteceu no passado com você, com a sua família, o que você fez na cruz, isso tudo foi quebrado a partir do momento que você crê, a partir do momento que você vive, a partir do momento que você confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não precisa mais fazer não precisa em nenhum momento fazer nenhuma sessão de descarrego, não precisa levar nenhuma rosa para casa, para que aquela rosa venha atrair todo o mal-olhado, toda a inveja, não precisa fazer campanhas de libertação, não precisa de nada, nenhum projeto humano pode superar o que Cristo fez na cruz. Simplesmente crer
que quando Jesus disse está consumado, os meus pecados, os teus pecados foram perdoados, a dívida foi paga. Contudo, amados, todas as vezes que nós pecamos, todas as vezes que eu peco, é como se eu estivesse crucificando Jesus outra vez. Todas as vezes que eu desprezo o meu chamado para andar na luz, é como se eu estivesse dizendo para o Senhor, ou sendo ingrato com Deus por tudo aquilo que Ele fez, pois Ele me ofereceu, Ele nos oferece a graça, a possibilidade de salvação. Tetelestai, está consumado. Tem que ecoar na minha alma, nas nossas almas, todos os dias. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.